Doutor Dilson, o comportamento da Anvisa na liberação da vacina do Butantan foi rápida e marcou o triunfo da ciência contra o negacionismo? Esses cientistas, eles não correm o risco de serem demitidos pelo governo, pois estão em choque contra a postura explícita pelo ministro da Saúde e do próprio governo? Olha, com certeza. O Almirante Barra Torres, por exemplo, ele é nomeado, né? Foi nomeado pelo governo Bolsonaro, né? Todo esse pessoal, eles têm, como são agências, né, governamentais, eles têm mandatos, né? Eles não podem ser demitidos, a não ser em casos extras, se cometer algum ilícito penal, administrativo, é que eles poderiam ser solicitados sua substituição, mesmo assim com a homologação de órgãos de controle e assim por diante. Então, nesse caso, o que chamou a atenção é que a Anvisa, a agência de vigilância, que tem compromisso com a saúde de um povo, não com o governo, a gente tem que ver o seguinte: uma coisa é ser órgão de governo, outra coisa é órgão de Estado. A agência de vigilância sanitária, ela tem compromisso com quem? Ela tem compromisso com a população, independente que esteja lá na presidência, seja A ou B, seja obscurantista ou não. Ou seja, nesse caso, eu acredito que não haverá nada. No máximo, alguém vai vociferar contra essas pessoas que colocaram luz nesse processo, ou seja, mostrando que a única solução que nós temos no momento é a vacina. As outras soluções paliativas que temos é o uso de máscara, que reduz substancialmente quando se usa máscara de um lado, eu e o meu oponente usa, reduz bastante, o distanciamento social. E, obviamente, algumas medidas drásticas que devem ser tomadas no caso de Manaus, que seria o lockdown, como foi feito na China. Se o Brasil tivesse feito um lockdown completo para toda a sociedade durante um mês ou 45 dias, nós não passaríamos por esse tipo de coisa. Nós fizemos aqui o lockdown meia boca, ou seja, com transporte público. Gente, o que mais aglomera gente é transporte público. Aqui você não vê muito ônibus cheio, mas nas capitais, metrôs e ônibus, por exemplo, você fica cara a cara, face a face com as pessoas. É impossível você transportar 110 milhões de trabalhadores, de uma maneira geral, e você não contaminar essas pessoas. O que é que aglomera mais? O comércio, de uma maneira geral, principalmente o supermercado, está aberto. Comércio. O que é que aglomera menos? As escolas estão fechadas. Ou seja, que numa escola tem previsibilidade, ou seja, eu tenho um professor, eu tenho alunos, é um espaço onde eu posso prever, onde eu posso colocar o professor totalmente controlado, com face shield, com a máscara profissional, com N95. Eu posso colocar as crianças também ali. Eu posso colocar 35%, 30% das crianças estudando em cada turno. Agora, eu não posso fazer isso num posto de saúde, gente. Eu não posso fazer isso num hospital, numa UTI. Ou seja, quem corre mais risco, está aberto. Quem corre pouco risco, muito pouco risco, está fechado. Ou seja, essa brincadeira que foi feita no Brasil fez com que a doença se alastrasse. Nós temos 3% da população mundial, 3%, e temos 10% da mortalidade do mundo todo. 10% da mortalidade do mundo todo e 10% dos infectados. O mundo todo tem quanto? 8 bilhões de pessoas, nós temos quanto? 8 milhões e 200 mil pessoas infectadas. Isso oficialmente. Obviamente, as pesquisas feitas pelas universidades brasileiras e vários institutos em São Paulo, Santa Catarina, até patrocinadas pelo governo federal, mostra que a infectividade chega entre 10 e 14 vezes. Ou seja, isso quer dizer que dos 8 milhões de pessoas que tiveram infecção e foram para pós-saúde e hospitais positivos, deve ter 80 milhões de pessoas que tiveram contato com o vírus e assim por diante. Então, nesse caso, foi exatamente esse tipo. Foi o mesmo comportamento que os americanos tiveram. Uma sociedade muito miscigenada, muito misturada, que acha que o indivíduo tem que se sobressair sobre a sociedade. Ou seja, meus direitos individuais valem mais do que os direitos coletivos. O que é que aconteceu? Lá a mesma coisa, milhares de mortes e assim por diante. Então, nos países asiáticos, onde nós temos, assim, digamos assim, um grau de cumprimento, por exemplo, de ordem de uma maneira geral, as pessoas pensam mais no coletivo, a quantidade de mortalidade foi menor, como mostrou a própria China, que tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, e a quantidade de morte infectada foi muito pequena e assim por diante. Porque fez um lockdown gigantesco, né, com 40 milhões de pessoas, ou seja, igual o Nordeste inteiro, fechou toda a sociedade e fez com que
a sociedade, a partir de então, fosse monitorizada, ou seja, se você tem um caso de coronavírus, esses países fazem o quê? Eles rastreiam todos os contatos através do seu celular e fazem o bloqueio em casa por 14 dias de toda essa população. Nós testamos pouco, diagnosticamos pouco e aprendemos a tratar durante a pandemia. Você veja, se você vai no hospital privado, o índice de mortalidade é metade do hospital público. Mostra que as condições que o Sistema Único de Saúde, a mortalidade de uma doença é 2 vezes mais, não pode. A mortalidade tem que ser igual. O UTIsta é igual, o médico é igual. Então, por quê? Faltam condições numa e noutra. Se você chega num hospital como Sírio-Libanês, Albert Einstein, no Hospital Português ou qualquer hospital privado, a estatística de mortalidade por Covid nas UTIs são 50% a menos. Todas